Artigo 26. Compete às comissões permanentes. Parágrafo 10. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira compete se manifestar sobre agropecuária em geral, flora, fauna e solo, estímulos financeiros e creditícios, irrigação, meteorologia e climatologia, pesquisas e experimentação, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos vegetais e animais ou de consumo nas atividades agropecuárias, beneficiamento de áreas, irrigação e insumos em suas diferentes aplicações, quaisquer assuntos referentes às políticas rural, agrária e pesqueira em seus mais diferentes aspectos. A Comissão de Transportes compete se manifestar sobre assuntos referentes ao Sistema Regional de Viação e ao Sistema de Transporte em geral, ordenação e exploração de serviços de transportes, inclusive interestaduais e intermunicipais, segurança política, educação e legislação de trânsito e tráfego, critérios de fixação de tarifas dos serviços públicos de transporte e apreciação de toda e qualquer matéria atinente a transporte. A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo compete se manifestar sobre assuntos relativos à ordem econômica regional, política e sistema regionais de turismo, exploração de atividades e de serviços turísticos, tratamento preferencial a microempresas e empresas de pequeno porte, assuntos relativos à indústria e comércio e a qualquer proposição comercial ou documento que se refira a favores ou isenções de qualquer natureza. A Comissão de Obras Públicas compete estudar e dar parecer sobre proposições relativas às obras públicas, ao seu uso, interrupção, suspensão e alteração de empreendimentos públicos, fiscalização e acompanhamento de obras públicas, seu custo e aplicação dos recursos e concessão de serviços públicos. A Comissão de Ciência e Tecnologia compete manifestar-se sobre proposições e assuntos que digam respeito ao desenvolvimento técnico e científico do Estado e ainda promover estudos, pesquisas e integrações no sistema de ciência relacionados à atividade parlamentar. A Comissão de Servidores Públicos compete se manifestar sobre implantação, organização ou reorganização de serviços públicos e, consequentemente, criação, extinção e transformação de cargos, carreiras e funções, bem como regime de pessoal do funcionalismo civil e militar, opinando ainda sobre quaisquer proposições referentes à classificação de cargos no Estado. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania compete acompanhar e se manifestar sobre proposições e assuntos ligados aos direitos inerentes ao ser humano, tendo em vista o mínimo de condições à sua sobrevivência digna e ao exercício pleno de seus direitos e garantias individuais e coletivos. A Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional compete opinar e elaborar projetos de resolução sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, bem como aferir a existência de requisitos para tais processos e ainda sobre todos os assuntos relacionados com os municípios em seus mais diferentes aspectos. Elaborar o referente à divisão territorial do Estado, remetê-lo à mesa diretora e opinar sobre qualquer alteração referente a essa lei. Opinar sobre todas as proposições referentes ao desenvolvimento das regiões do Estado. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente compete manifestar sobre assuntos referentes à política e sistemas regionais do meio ambiente, legislação de defesa ecológica, recursos naturais renováveis, fauna, flora e solo, edafologia, desertificação, incentivos ao reflorestamento, preservação e proteção das culturas populares e étnicas do Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor compete manifestar-se sobre a matéria referente à economia popular, manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de consumo e medidas de defesa do consumidor, acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente, receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à defesa do consumidor. A Comissão de Defesa de Direitos da Mulher compete se manifestar sobre as proposições referentes aos direitos especificamente relacionados com a mulher. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso compete se manifestar sobre proposições referentes aos assuntos especificamente relacionados à criança, adolescente e ao idoso, em especial os que tenham pertinência com os seus direitos, bem como exercer ação fiscalizadora diante de fatos que atentem contra estes. A Comissão de Minas e Energia compete manifestar-se sobre a extração, produção e refino de petróleo e seus derivados, mineração, energia nuclear e outras fontes de energia alternativa e os minerais que se encontram em todo o território fluminense. Discutir, acompanhar e fiscalizar a matriz energética do Estado, bem como todos os projetos atinentes à matéria. A Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários compete se manifestar sobre assuntos atinentes ao urbanismo e arquitetura, planos regionais de ordenação do território do Estado, desenvolvimento e integração de regiões, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, sistema regional de defesa civil e política de combate às calamidades, e promover o levantamento das questões fundiárias urbanas e rurais, investigando possíveis arbitrariedades ou irregularidades em áreas onde haja conflito pela posse ou propriedade da terra, além de estudar e opinar sobre proposições relativas à habitação. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral compete elaborar em estrita articulação com órgãos representativos da comunidade, em particular com os Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Entorpecentes e apoio da Unesco e OMS,
planos que representem a concretização de ações que propiciem a conscientização da sociedade em geral para a redução de demanda de drogas e álcool, a consequente melhoria de qualidade de vida entre os usuários dependentes. Manifestar-se sobre todas as proposições. Ai, Senhor. Relacionadas com ações preventivas ao uso de drogas e dependentes químicos e ao controle de drogas e medicamentos usados por dependentes. Opinar sobre assuntos referentes à política, sistema e legislação pertinentes de sua competência e ainda receber e investigar denúncias sobre a matéria de sua competência. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia compete se manifestar sobre assuntos referentes ao sistema de segurança pública em geral, planos e programas de segurança da população do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre qualquer proposição que se refira à segurança pública. A Comissão de Redação compete, quando for o caso, elaborar a redação do vencido e a redação final das proposições em geral, bem como opinar sobre as emendas de redação. A Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional compete acompanhar e se manifestar sobre todas as matérias de âmbito legislativo ou geral, pertinentes a ideologias racistas e práticas discriminatórias em geral, bem como receber e investigar denúncias sobre matérias de sua competência e receber a colaboração de entidades que se destinam ou estejam relacionadas ao combate às discriminações. A Comissão de Esporte e Lazer compete manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas ao esporte, recreação e lazer em todos os aspectos. Manifestar-se sobre a organização da administração direta ou indireta relacionada ao esporte do Estado. Elaborar em estreita articulação com órgãos representativos da comunidade esportiva projetos que representem a concretização de ações que fomentem a viabilização do esporte. Opinar sobre assuntos referentes à política, sistema e legislação pertinentes e ainda receber e investigar denúncias sobre a matéria de sua competência, além de receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à sua competência. Das comissões temporárias 27, as comissões temporárias são de representação especial e de inquérito. Comissão de Representação 28. As comissões de representação que terão a finalidade de representar a Assembleia em atos externos serão constituídas pela mesa diretora ou a requerimento de no mínimo 7 deputados com aprovação do plenário. As designações de respectivos membros em número nunca superior a 7 ou inferior a 3 competem ao presidente da Assembleia, atendido o que dispõe o artigo 23. Comissão Especial 29. As comissões especiais são constituídas para fins pré-determinados por proposta da mesa diretora ou a requerimento de 1/10 dos deputados, com a aprovação do plenário. O requerimento para a constituição de comissão especial submetida a discussão e votação únicas, decorridas 24 horas de sua apresentação, deverá indicar desde logo finalidade, número de membros, prazo de funcionamento. A comissão que não se instalar dentro de 10 dias após a designação de seus membros ou deixar de concluir os trabalhos dentro do prazo estabelecido será declarada extinta, salvo se para a última hipótese o plenário aprovar a prorrogação de prazo. A comissão será presidida pelo deputado primeiro signatário do requerimento de sua criação e que poderá atuar também durante o processo parlamentar. Terá o prazo de até 120 dias, prorrogável por até 90 dias, mediante deliberação do plenário para a conclusão de seus trabalhos. Comissão Parlamentar de Inquérito 30. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas automaticamente no prazo máximo de 48 horas após o requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para apuração de fato determinado e por prazo certo. As comissões parlamentares de inquérito serão compostas, quando possível, proporcionalmente pelos partidos com representação na Assembleia, serão presididas pelos deputados primeiros signatários dos requerimentos de sua criação e se reunirão para a realização de atos instrutórios com o número mínimo de 2 deputados. O deputado que não comparecer a 3 reuniões consecutivas de uma comissão parlamentar de inquérito terá sua substituição solicitada pelo presidente da comissão. É privativa do presidente da comissão a indicação de um dos seus membros sendo relator eleito pela maioria dos mesmos. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Recebido o requerimento, o presidente o mandará à publicação desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo essa decisão recurso para o plenário no prazo de 5 dias, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça previamente. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de até 90 dias, prorrogável apenas uma vez e por até 60 dias, mediante deliberação do plenário para a conclusão de seus trabalhos. Não se criará a comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 7 na Assembleia, salvo mediante projeto de resolução. A comissão parlamentar de inquérito terá sua composição numérica indicada no requerimento ou projeto de criação. No ato
Do ato da criação constarão a provisão de membros administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da comissão, incumbindo ao primeiro secretário atendimento preferencial das providências que solicitar. 31. A comissão parlamentar de inquérito poderá determinar diligências, ouvir indiciados, de inquirir testemunhas, sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a convocação de deputados e secretários de Estado, tomar depoimentos de autoridades estaduais e municipais e requisitar serviços de quaisquer entidades, inclusive policiais. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados dos serviços administrativos da Assembleia de realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos. Poderá deslocar-se a qualquer ponto do território estadual para a realização de investigações públicas em prazo não superior a 3 dias e, no máximo, em número de 5 deslocamentos, dando conhecimento prévio por escrito ao presidente da Alerj. O deputado integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá requisitar técnicos especializados de qualquer órgão público estadual para realizar as perícias necessárias e indispensáveis ao completo esclarecimento do assunto, bem assim para assessorá-la em questões especializadas. Requerimento destinado a prorrogar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito será entregue à mesa antes do término do respectivo prazo, com a assinatura da maioria dos membros da comissão, sem o que não poderá ser aceito. Acolhido o requerimento, será numerado e incluído na ordem do dia, no mínimo 24 horas após sua publicação, dependendo da aprovação do plenário por maioria simples, computando-se o início do prazo da prorrogação a partir da decisão do plenário. O início do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito será contado a partir de 3 dias úteis após a publicação da respectiva resolução constitutiva. A divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste inciso constituirá a falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI. O trabalho das comissões parlamentares de inquérito obedecerá às normas previstas nesse regimento, na legislação específica Lei Federal 1579 de 52 e subsidiariamente no Código de Processo Penal 32. Após o término do prazo previsto no parágrafo 6º, a comissão terá ainda o prazo contínuo e peremptório de 15 dias para encaminhar ao Departamento de Apoio às Comissões Especiais e de Inquérito aos autos da CPI a ata de encerramento e seu relatório concluindo por projeto de resolução assinado pela maioria de seus membros. Se forem diversos os fatos objeto do inquérito, a comissão dirá em separado sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais. O Departamento de Apoio às Comissões Especiais e de Inquérito disporá de 5 dias úteis para remeter à Secretaria-Geral da Mesa Diretora, que providenciará em prazo idêntico à publicação no Diário Oficial, parte 2 do relatório e do projeto de resolução. Publicado o projeto de resolução, a mesa diretora providenciará a sua inclusão na ordem do dia dentro de 5 sessões. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput desse artigo implicará o decurso de prazo, preclusão temporal, devendo os autos da CPI, nesse caso, serem arquivados por determinação da presidência da Casa, por falta de matéria a ser objeto de discussão e votação. Cópias do relatório e de documentação competente serão encaminhadas pelo presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 5 dias úteis ao Ministério Público com a cópia da documentação competente para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais, ao Poder Executivo para adotar as providências que lhe couberem, à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá a acompanhar e fiscalizar o atendimento do previsto do inciso anterior. 33. Qualquer deputado pode comparecer às reuniões das comissões parlamentares de inquérito, mas sem participação nos debates. Poderá, contudo, requerer por escrito que o presidente inquira qualquer testemunha apresentando quesitos. Fique impedido da participação como membro de comissão parlamentar de inquérito o deputado que tem envolvimento com o fato determinando a ser apurado. O deputado que tenha sido gestor do órgão ou entidade onde ocorreu o fato determinado, apurado, estará automaticamente impedido. No caso de ficar constatado o envolvimento ao longo da investigação, o deputado será afastado da comissão de imediato. O impedimento poderá ser arguido à mesa diretora por qualquer deputado. Da presidência das comissões 35. As comissões permanentes, dentro de 3 dias seguintes à sua constituição, reunir-se-ão para eleger os seus presidentes e vice-presidentes por convocação de deputados mais idosos dentre os seus membros. A eleição de que trata esse artigo será feita por maioria simples e votação nominal, considerando-se eleito, em caso de empate, o mais idoso dos votados. O presidente da comissão, em seus impedimentos e ausências, será substituído pelo vice-presidente. Se, por qualquer motivo, o presidente deixar de fazer parte da comissão renunciar ao cargo, proceder-se-á à nova eleição para escolher o seu sucessor. 37. Ao presidente da comissão compete assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão, convocar
e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter ordem e a solenidade necessárias, fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação, dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la, dar à comissão e às lideranças conhecimento prévio da pauta das reuniões previstas, designar relatores e lhes distribuir a matéria sujeita a parecer ou avocá-la nas suas faltas. Ao presidente da comissão compete conceder pela ordem a palavra aos membros da comissão ou aos deputados que a solicitarem. No caso das comissões especiais, aplica-se o disposto no 33. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, interromper aquele que estiver falando sobre o vencido, submeter a votos as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. Conceder vista das proposições aos membros da comissão, assinar pareceres e convidar os demais membros a fazê-lo. Ao presidente da comissão compete determinar a publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo das atas das reuniões, representar a comissão nas suas relações com a mesa, com as outras comissões e com os líderes, solicitar ao presidente da Assembleia substitutos para membros da comissão em caso de vaga, resolver de acordo com o regimento as questões de ordem ou reclamações suscitadas na comissão, fazer publicar no Diário Oficial do Poder Legislativo e mandar afixar no quadro próprio da comissão a matéria distribuída com o nome do relator, data, prazo regimental para relatar as respectivas alterações. Indicar ao presidente da Assembleia para a nomeação o secretário da comissão, cargo comissionado cujo provimento é privativo de funcionário da Assembleia Legislativa. O presidente poderá funcionar como relator e terá voto nas deliberações de comissão, cabendo-lhe ainda proferir o voto do desempate quando for o caso. 38. Dos atos e deliberações do presidente sobre questão de ordem, caberá recurso de qualquer membro para o presidente da Assembleia. Se a questão de ordem envolver matéria constitucional, a decisão do recurso competirá à Comissão de Constituição e Justiça. Quando o recurso for contra a decisão do presidente da Comissão da Constituição e Justiça, o julgamento caberá ao plenário na própria comissão, na mesma sessão em que for interposto. Os presidentes das comissões permanentes e especiais, assim como os líderes, quando convocados pelo presidente da Assembleia, reunir-se-ão sob a providência deste para o exame de providências relativas à eficiência dos trabalhos relativos. Dos impedimentos e ausências, 40. Nenhum deputado poderá presidir reunião de comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator. Não poderá o autor da proposição ser dela relator. Sempre que um membro da comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu presidente, que fará publicar em ato os motivos de ausência. Se por falta de comparecimento de membro efetivo ou de suplente estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer comissão, o presidente da Assembleia, a requerimento do presidente da comissão de qualquer deputado, designará substituto para o membro faltoso por indicação de líder da respectiva bancada ou bloco parlamentar, se for o caso. Das vagas 42, a vaga em comissão será verificada em virtude do término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar. Perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior justificável por escrito à comissão. A perda do lugar será declarada pelo presidente da Assembleia em virtude de comunicação do presidente da comissão. O deputado que perder o lugar numa comissão a ela, não poderá retornar na mesma sessão legislativa. A vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Assembleia imediatamente após a indicação feita pelo líder do partido ou do bloco parlamentar a que pertence o lugar. Das reuniões 43, as comissões realizarão reuniões na sede da Assembleia em dia e horas pré-fixados. O Diário Oficial do Poder Legislativo publicará em todos os seus números a relação de comissões permanentes especiais de inquérito com a designação dos locais, dias e horários em que se realizarem as reuniões. Relação esta que também será fixada no quadro de avisos dos Palácios Tiradentes de 23 de julho. Toda reunião será convocada através de publicação de edital no Diário Oficial do Poder Legislativo ou por ofício para todos os integrantes da comissão em que constará obrigatoriamente o espelho da ordem do dia submetido à deliberação da comissão. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com a ordem do dia de sessão ordinária ou extraordinária da Assembleia Legislativa. As reuniões das comissões temporárias não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das comissões permanentes. As reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pela respectiva presidência, de ofício ou por requerimento da maioria de seus membros. As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas no Diário Oficial do Poder Legislativo com 12 horas de antecedência, no mínimo, e com a designação do local, hora e objeto, salvo as convocadas em reuniões que independem do anúncio, mas que serão comunicadas aos membros ausentes. 44. As reuniões das comissões serão públicas, reservadas ou secretas. Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas. Serão reservadas a juízo da comissão as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida apenas com a presença de funcionários de serviço da comissão e terceiros devidamente convocados. Serão obrigatoriamente secretas as reuniões quando as comissões tiverem de deliberar sobre perda de mandato.
Reunião ordinária ou extraordinária poderá ser transformada em reservada mediante decisão da maioria dos seus membros. Nas reuniões secretas servirá como secretário da comissão por designação do presidente, um de seus membros que também elaborará a ata respectiva da ordem dos trabalhos das comissões. 45. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria de seus membros ou com qualquer número, se não houver matéria para deliberar, e obedecerão à seguinte ordem: discussão e votação da ata da reunião anterior, expediente com resumo de correspondência e outros documentos recebidos, expediente com comunicação da matéria distribuída aos relatores, leitura de parecer cujas conclusões votadas pela comissão em reunião anterior não tenham ficado redigidas, discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação de plenário da Assembleia, discussão e votação de projeto de lei e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do plenário da Assembleia. As duas últimas proposições que eu acabei de citar constituirão a ordem do dia da comissão e o seu espelho será obrigatoriamente publicado juntamente com a convocação da reunião. As deliberações e decisões terão lugar no plenário das comissões. As comissões deliberarão por maioria de votos. Em caso de empate, o presidente poderá votar pela segunda vez ou adiar a votação da matéria até que venha participar o deputado cuja ausência ocasionou, ou ainda haja a presença do suplente respectivo, ficando certo que o adiamento não poderá ultrapassar uma reunião. Dos prazos 47, as comissões isoladamente terão os seguintes prazos para emissão de parecer sobre as proposições e sobre as emendas oferecidas, salvo exceções previstas nesse regimento. 3 dias nas matérias em regime de urgência, 9 dias nas matérias em regime de prioridade, 14 dias nas matérias em regime de tramitação ordinária. Fim do prazo de que trata o presente artigo, a matéria será incluída na ordem do dia a requerimento do autor do projeto ou de qualquer deputado ouvido plenário. Incluída a proposição na ordem do dia sem pareceres, as comissões terão prazo máximo de 5 dias para oferecê-los, ainda que verbalmente. Esgotado o prazo, o presidente da Assembleia designará um relator especial que dará parecer verbal em plenário. Os projetos em regime de urgência ou de tramitação especial não gozarão deste prazo, sendo os pareceres dados imediatamente conforme o dispositivo deste regimento. No caso de emendas oferecidas em plenário, os pareceres serão emitidos nos prazos estabelecidos nos incisos do caput desse artigo. O fim do prazo proceder-se-á como no parágrafo anterior. 48. Não serão admitidas emendas que aumentem as despesas previstas nos projetos de lei de iniciativa privativa do governador do Estado, que fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que disponham sobre criação de cargos e funções em empregos públicos na administração direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração. Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista nos projetos de lei de iniciativa privativa do governador do Estado, que disponham sobre os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade, que disponham sobre a organização do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública, que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 49. Não serão objeto de deliberação emendas que aumentem a despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do governador do Estado, ressalvado o disposto no artigo 210. Nos projetos sobre a organização de serviços administrativos da Assembleia Legislativa, tribunais e no Ministério Público. Pareceres 50. Parecer é o pronunciamento da comissão sobre a matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observância das normas estipuladas no parágrafo seguinte. O parecer constará de 3 partes. Relatório em que se fará breve exposição da matéria em exame, parecer do relator em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria ou sobre a necessidade de se lhe dar substituto ou se lhe oferecer emendas ou concluir por proposição. Parecer da comissão com a assinatura dos deputados que votarem a favor e contra. 51. Para as matérias submetidas às comissões deverão ser nomeados relatores dentro de 48 horas, exceto para aquelas em regime de urgência, quando a nomeação será imediata. Nas comissões, será observado o seguinte procedimento. Lido o parecer pelo relator ou, na sua falta, pelo deputado designado pelo presidente da comissão, será imediatamente submetido à discussão. Durante a discussão, poderá usar a palavra por 10 minutos improrrogáveis qualquer membro da comissão. Aos demais deputados presentes, só será permitido falar por 5 minutos. Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votação do parecer, que, se aprovado em todos os seus termos, será tido como da comissão, assinando todos os membros presentes. Iniciada a votação, não será mais permitida a apresentação de emendas. Parecer não colhido pela comissão constituirá voto em separado. O voto em separado divergente do parecer, desde que aprovado pela comissão, constituirá o seu parecer. 53. A vista da proposição nas comissões deverá ser solicitada na fase de discussão e respeitará os seguintes prazos: de 1 dia nos casos em regime de prioridade, 5 dias nos casos em regime de tramitação ordinária.
Não se considerará vista quem já a tem obtido, bem como nas proposições em regime de urgência ou em tramitação especial. A vista será conjunta e na secretaria da comissão quando ocorrer mais de um pedido. 54. Para efeito de contágio, os votos serão considerados favoráveis ou pelas conclusões com restrições ou em separado não divergente das conclusões. Para efeito de contágio, os votos serão considerados contrários os vencidos. Sempre que adotar parecer com restrições, está o membro da comissão obrigado a anunciar em que consiste sua divergência. Disposições complementares ao funcionamento das comissões dos atos e da distribuição. 55. Para a facilidade do estudo das matérias, o presidente poderá dividi-las distribuindo cada parte a um relator, mas designando o relator geral, de modo que se forme parecer único. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a eficiência do seu trabalho, obedecidas às normas fixadas nesse regimento, bem como ter relatores previamente designados por assuntos. É permitido a qualquer deputado assistir às reuniões das comissões, tomar parte nas discussões ou sugerir emendas sem direito a voto. As emendas sugeridas nos termos desse artigo, necessitam de apoiamento de um dos membros da comissão. Só poderão versar matéria de sua competência e não serão tidas como tais, para nenhum efeito se a comissão não as acolher. Somente por ordem do presidente da comissão poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoas estranhas às atividades da Assembleia sobre as proposições em curso. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita nos trabalhos das comissões sem prévia autorização do presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa diretora. Qualquer membro da comissão poderá levantar questão de ordem, desde que ela se refira à matéria em deliberação, competindo ao seu presidente decidi-la conclusivamente. 60. Nenhum deputado poderá reter ao seu poder papéis, documentos ou proposições submetidas à apreciação da comissão. Cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública para instruir processos ou esclarecer assunto específico e de interesse público atinente à sua competência com autoridades, personalidades e entidades representativas da sociedade civil. A reunião será instalada por proposta da comissão, que, em comum acordo com o presidente da Assembleia, marcará a data da sua realização. Em nenhuma hipótese, a reunião de audiência pública poderá se dilatar por período superior ou correspondente a 2 sessões ordinárias da Assembleia. Da reunião de audiência pública será lavrada a ata, arquivando-se na secretaria de cada comissão os pronunciamentos escritos de documentos apresentados e recolhidos. Será admitido a qualquer tempo translado de peças requerido por deputados. A reunião de audiência pública poderá ser realizada em qualquer ponto do território estadual. 62. Todos os processos terão suas páginas numeradas por ordem cronológica e rubricadas pelo secretário da comissão. A distribuição de matérias às comissões será feita pelo presidente da Assembleia. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvindo-se em primeiro lugar a Comissão de Constituição e Justiça. O processo sobre o qual deva se pronunciar mais de uma comissão será encaminhado diretamente de uma para outra, respeitado o prazo estabelecido no 47. As comissões poderão realizar reuniões conjuntas que serão presididas pelo presidente mais idoso. Quando sobre a matéria objeto da reunião tiver de ser emitido parecer, competirá ao presidente designar relator. A comissão que pretender a audiência de outra a solicitará no processo ao presidente da Assembleia, que decidirá a respeito. A comissão que entender que é competente para se pronunciar sobre uma determinada proposição que não lhe foi distribuída poderá assim requerer ao presidente da Assembleia com direito de recurso ao plenário no caso de indeferimento. Das reuniões das comissões serão lavradas atas com o sumário do que houver ocorrido ou termos de comparecimento ou resultado das deliberações quando for o caso. A ata de reunião anterior, uma vez lida, dar-se-á por aprovada, independentemente da discussão e votação, devendo o presidente da comissão assiná-la e rubricar todas as suas folhas. Se qualquer deputado pretender retificá-la, formulará o pedido por escrito, qual será necessariamente referido na ata seguinte, cabendo ao presidente da comissão acolhê-lo ou não e dar explicação se julgar conveniente. As atas das reuniões serão publicadas no Diário Oficial do Poder Legislativo após lidas e dadas como aprovadas na reunião seguinte, salvo quando aprovadas na própria reunião, devendo consignar, obrigatoriamente, hora e local da reunião, resumo do expediente, relação da matéria distribuída, nome dos relatores e autores, referência sucinta aos pareceres e às deliberações, nome dos deputados presentes. Secretaria das Comissões 68. Cada comissão terá uma secretaria incumbida do serviço de apoio administrativo. Inclui-se nos serviços da secretaria a redação da ata das reuniões, organização do protocolo de entrada e saída da matéria, fornecimento ao presidente da comissão no último dia útil de cada mês de informações sucintas sobre o andamento das proposições, organização dos processos legislativos na forma dos autos judiciais, com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas pelo secretário onde foram incluídas, encaminhamento ao órgão competente de cópia da ata das reuniões, com as referidas distribuições,
Organização da súmula de jurisprudência dominante da comissão quanto aos assuntos mais relevantes sob orientação de seu presidente, entrega do processo referente a cada proposição ao relator até o dia seguinte à distribuição.